Namastê. Tudo bem, pessoal? Finalmente a Serpente do Paraíso, parte 2. Mas antes de começar o estudo de hoje, eu quero dar uns avisos. O primeiro deles é que, atendendo a pedidos, eu voltarei a postar vídeos no canal Aleph 888 no YouTube. Não é minha vontade. Muitas pessoas têm me pedido, algumas inclusive têm pedido porque para baixar os vídeos, preferem pelo YouTube porque podem baixar não apenas o áudio, mas baixar o vídeo. Então eu voltarei a postar vídeos no YouTube, mas eu não vou interagir com o canal. Então não vou responder comentários lá, eu não vou, enfim, eu não vou, o que acontecer lá eu não vou estar sabendo. Os vídeos serão, até porque eu não sei quanto tempo ele dura, né? Uma vez que eu começar a postar ativamente outra vez. Então eu não vou cuidar desse canal. Eu vou postar os vídeos lá. Se você está vendo hoje esse vídeo já pelo YouTube, procure a página Mestre Aleph e o canal o site mestrealeph.com.br. Eu também tenho anunciado a série polêmica, né? Então, como eu tenho tido vários contratempos, eu já vou dizer aqui o que vai acontecer. Esse vídeo, A Serpente do Paraíso, parte 2, ele tem ainda um terceiro vídeo, A Serpente do Paraíso, A Verdadeira Serpente do Paraíso, parte 3, mas que eu não vou postar agora. Depois desse vídeo, eu vou postar 4 vídeos falando sobre o 52 e vou colocar no ar uma série que é a continuação do meu vídeo Recado para os Evangélicos. Quem já me conhece há muito tempo viu esse vídeo no canal Shintoísmo Cristão. Um vídeo que eu gravei bastante indignado pela minha visita à Conde de Sarzedas, né, em São Paulo, que é a famosa Rua dos Crentes. E um ano depois, avaliando o vídeo, repensando algumas coisas que eu falei ali, eu gravei uma série. Essa série ia ao ar, deveria ter ido ao ar no canal Shintoísmo Cristão. Só que eu fui passando outros vídeos na frente e aí o canal caiu e eu acabei não postando. Então vocês vão perceber que algum conteúdo está desatualizado, que eu interajo, né, falando o nome do canal e tudo mais, mas é por conta de quando eles foram gravados. Depois que eu postar todas essas partes, se eu não me engano são 4 ou 5, não estou bem lembrado, eu vou gravar mais 2 vídeos, fechando o assunto para então postar A Serpente do Paraíso, parte 3. Uma coisa que vai ser interessante observar nesses vídeos é que eu não mando recado. Tá? Eu não mando recado. Quando eu tenho que dizer alguma coisa, eu digo nome, endereço e tudo mais. Se eu não falei o nome de alguém, tem só 3 motivos que possam ser a causa. O primeiro, que é muito provável, eu não estou falando de você. A carapuça serviu, mas eu não estou falando de você. Eu não estou falando de alguém que você pensa que eu estou falando. O segundo motivo é se o caso é muito insignificante. Quando eu comecei a postar vídeos no YouTube, o canal cresceu muito rápido. E muita gente que tinha canais mais ou menos bons ou outros menores começaram a fazer vídeos em resposta que eu nem conhecia essas pessoas. Então eu não vou ficar dando ibope para maluco. Então, se você é muito insignificante, eu ignoro você. E por fim, se eu estiver falando de um pensamento que tem muitas pessoas envolvidas nele e que não tem nenhum representante oficial desse pensamento, eu não vou falar o nome do cara ou o nome da mulher. Mas eu falo diretamente. Quer saber a minha opinião sobre alguém? Basta perguntar. Eu não devo nada a ninguém. Então esses vídeos inclusive vão servir para deixar isso muito bem claro, que eu não dou indiretas. Eu falo as coisas diretamente, é por isso que eu enfrentando os problemas no Facebook e os problemas que vocês já conhecem no YouTube. Uma outra coisa, o último aviso, depois desse vídeo, A Serpente do Paraíso, eu vou postar os vídeos primeiramente no site mestrealeph.com.br. Então eu vou postar primeiro lá, vou compartilhar o link no Facebook, depois vou postar o vídeo no Facebook e quando postar o vídeo no Facebook também vou subir o vídeo no YouTube. Então eu vou priorizar o site mestrealeph.com.br. Tudo bem? Então, dados os avisos, vamos lá. A Verdadeira Serpente do Paraíso, parte 2. Se você não viu o vídeo ainda, veja. Há mais de um ano atrás eu postei o vídeo A Serpente do Paraíso, A Verdadeira Serpente do Paraíso. Nesse vídeo eu explicava que a serpente, utilizando inclusive referências bíblicas, era uma figura de sabedoria. A serpente não mentiu para Adão e Eva.
A serpente disse que eles não morreriam e eles não morreram. A serpente disse que os olhos deles seriam abertos e os olhos foram. Eu mostrei que Adão e Eva não estavam livres no jardim, eles não estavam ali, né, peladões, comendo frutas e transando pra caramba, não, eles estavam trabalhando, eles estavam ali para trabalhar e guardar o jardim. E mostrei, inclusive, a fala de Jesus em João 3, 15 e 16, em que ele se compara à serpente que Moisés ergueu no deserto em Números capítulo 21. Quem não sabe a história de Números 21, o povo de Israel havia pecado contra o seu Deus, ele como castigo enviou serpentes venenosas, e as serpentes picaram o povo de Israel, e o povo orou a Deus, pediu ajuda, e Deus manda que Moisés construa uma serpente de bronze, e hasteie essa serpente, deixa ela hasteada. Todo aquele que olhasse para a serpente seria curado do veneno. Em João 3, 15 e 16, Jesus se compara com essa serpente. Ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Na ocasião, eu mostrando o aspecto positivo da serpente, mencionei que Jesus poderia ter se comparado à arca, Jesus poderia ter se comparado à nuvem que protegia os israelitas, mas ele quis comparar-se à serpente. Então eu apontei ali a serpente como um agente de libertação, como um agente de salvação. Tempos depois, no meu vídeo Jesus e as Putas, eu mencionei que Adão e Eva, a queda de Adão e Eva, que havia acontecido uma intervenção negativa com relação a Adão e Eva, isso deixou as pessoas confusas. Mas como assim? Adão e Eva não tinham sido libertados no Éden? Eles não haviam sido iluminados no Éden? Como assim eles caíram? Como assim eles pecaram? Como assim Jesus vem para retificar o pecado de Adão? Então, em primeiro momento, a primeira coisa que eu preciso fazer que vocês entendam é que, ao contrário do que nós imaginamos, a Bíblia tem muitos níveis de profundidade. Não só a Bíblia, os livros sagrados, o Alcorão, o livro da lei, eles têm níveis de interpretação. Na Kabbalah, são descritos 4 níveis principais. O nível Peshat, ou Peshat, que é o literal. Deste nível literal, que são os véus, né, as vestes da lei, são os que a gente tem trabalhado na série Dat. E como normalmente as pessoas leem o Antigo Testamento. Existe o Remes, Darash e o Sod. Sod significa segredo ou secreto. Então, cada vez que você lê um texto bíblico, principalmente os textos da Torá, que são os 5 livros de Moisés, você tem no mínimo, esses 4 sentidos principais. Entre Peshat e Sod, você tem um abismo de diferença. Porque um é o sentido literal e o outro é o sentido secreto. Secreto. Somente passado de mestre cabalista para discípulo. Essa é a transmissão do sentido Sod, o sentido secreto das Escrituras. Parte da descoberta desses sentidos, existem muitos mecanismos para se descobrir. Um deles é a gemátria, ou gematria. O que é a gematria, ou gemátria? É a atribuição de valores numéricos às palavras em hebraico. As letras e palavras. Então você vai encontrar um número para cada palavra e você vai fazer com que essa palavra se combine com outras. Então você faz substituições, você faz soma de palavras, subtração de palavras, ou seja, você faz aquilo que é chamado de permutação. Dentro dessa permutação, esses 4 sentidos você já vai encontrar nas 2 primeiras palavras da Bíblia em hebraico. Como começa a Bíblia? No princípio criou, não esquece o Deus, tá? No princípio criou. Em hebraico, Bereshit bara. Qual é o mistério? Bereshit, a primeira letra, Bet, no alfabeto hebraico ela tem o valor de 2. O valor gemátrico dela é 2. Então você tem Bereshit bara. A segunda palavra também começa com Bet. O que ensinam os sábios cabalistas? Que, primeiro, a Bíblia tem 2 grandes sentidos dentro desses 4
eu já os mencionei aqui. O Peshat e o Sod. O sentido literal e o sentido misterioso. Você tem a indicação disso pelo primeiro Bet, de Bereshit. Mas você tem mais dois sentidos secundários. Na segunda palavra, Bará, que também tem a letra Bet. Então você, lendo a Bíblia, você vai encontrar com um pouco de atenção esses sentidos. Você tem uma criação em Gênesis 1 e outra criação em Gênesis 2. Você tem Abraão com dois filhos, Ismael e Isaac. Você vai ter Jacó e Esaú. Você terá José e seus irmãos. E aí você avança para isso até mesmo no Novo Testamento, onde você vai ter o Monte Sinai e o Monte Sião, a besta e o cordeiro. São os dois caminhos principais pelo qual a Bíblia se estende. Então, naquele primeiro vídeo, eu falei de um sentido da serpente enquanto salvadora. A serpente, enquanto salvadora, conduz Adão e Eva à iluminação. A serpente, enquanto salvadora, tira Adão e Eva do Dat, lembrem-se do vídeo, né? Da religião na qual eles serviam a Deus, faziam oferendas, não tinham conhecimento, sequer percebiam que estavam nus. E trabalhavam para Deus, serviam Deus. Do sistema que oprime as pessoas, que as faz ser empregadas de Deus. E privadas da vida eterna. Isso é um primeiro sentido. Mas existe um outro sentido, e ele pode ser observado na própria palavra serpente. A palavra serpente em hebraico, nahash, ela tem uma gematria, ela também tem um valor numérico, a palavra inteira, que é 358. Nahash 358. Qual outra palavra tem também o mesmo valor gemátrico? Também de 358. Existem várias, mas a principal é Mashiach. Mashiach é o Messias. Então o que você tem aí? A serpente, que é associada ao mal, que é associada à desobediência de Deus, ela é o reverso do Messias. É por isso que Jesus se compara com a serpente curadora. Em Números 21, uma serpente é levantada num madeiro para curar do veneno da serpente que picou. E não é assim que se faz antídoto? Você não colhe o veneno, modifica o veneno para produzir um antídoto, para produzir uma vacina, por exemplo? Você vai fazer vacina da dengue, você não precisa do próprio vírus. Para qualquer vacina de catapora, de sarampo, de dengue, seja lá do que for, você precisa da bactéria, você precisa do veneno. Então a mesma serpente que pica e envenena os homens é a força curadora dos homens. A maioria das pessoas que vem aqui tem algum conhecimento ocultista, ou pelo menos curiosidade, já viu a figura do Baphomet. Se escreve Baphomet, né, com PH. Se não conhece, acho difícil, né? Procura essa imagem. O Baphomet é uma figura andrógena e de caráter hermético, né? Tem muitos símbolos ali dentro. Eu vou destacar apenas um símbolo. Em algumas imagens do Baphomet, o falo, o pênis do Baphomet não está nítido, é como um bastão no peito dele. Em outras o pênis está nítido. Mas presta atenção no falo do Baphomet. Tem duas serpentes entrelaçadas ali. Uma serpente escura e uma serpente branca. E o falo do Baphomet com aquelas serpentes entrelaçadas se assemelha muito ao caduceu de Hermes, que é uma referência à ascensão da Kundalini. Kundalini, que dentro da yoga, da tradição hindu, da tradição tântrica, é a própria força que é percebida, não é exatamente uma força sexual, mas é a própria força criativa que se expressa na sexualidade humana. Então, o que isso quer dizer? Quando a serpente é positiva, se coloque como Adão. A história de Adão e Eva não está num passado remoto, ela é nossa história. Nós estamos em cercados religiosos. Nós estamos na luta entre Dat, a religião, e Da'at, o grande mistério da mente de Deus. Quem nos chama para fora é a serpente. Quem nos desafia a comer o fruto do conhecimento
a deixar que essa serpente nos leve a este conhecimento, inclusive a palavra da'at, ela também é usada para o conhecer de Adão, Adão conhecendo Eva, para o ato sexual. Então essa transfiguração da sexualidade, essa transfiguração da vida, a serpente nos incita a ele. E muitas vezes ele é uma rebelião contra Deus, ele é uma rebelião contra os deuses. Porém, dizem os cabalistas que não é só. Eles dizem que Adão tomou o fruto do conhecimento antes do tempo. E o próprio tomar o fruto, tirar o fruto da árvore, ele tem um significado cabalístico. Olhando para a árvore da vida, você encontra a Sefirot, a Sefirah Yesod acima de Malhut. Você tem a Sefirot Malhut lá embaixo. Exatamente em cima dela tem Yesod. Tem algumas imagens na página. Se você quiser uma imagem melhor, você pode procurar na internet. A tradição cabalística diz que a árvore da vida e o Gan Eden, o jardim do Éden, estão dentro das 6 Sefirot, que estão acima de Malhut. O meio do jardim é Yesod. O que significa o tirar o fruto? Significa que Adão e Eva quebraram a unidade. Eles tomaram o fruto e o tiraram da árvore. Eles não o comeram na árvore, entende? Eles não se alimentaram dele dentro da unidade. Eles não se colocaram na unidade, eles se separaram dela. E a separação dela produziu o nosso universo material, que é representado por Malhut. Inclusive, esse seria o simbolismo de Adão e Eva sendo revestidos. Os cabalistas dizem que Adão e Eva tinham um corpo de luz, um corpo feito de matéria, de energia, um corpo espiritual, que foi revestido de forma física, que foi revestido desta forma limitada, que os protegia no mundo inferior. Por isso as Kilipot da Kabbalah são tratadas tanto como uma casca protetora, como também uma casca que aprisiona, que sufoca, que impede a comunicação com a luz, que impede a comunicação com o mundo exterior. Então o revestimento do corpo de Adão e Eva, o revestimento da lei. Vocês devem ter visto, quem me acompanha há muito tempo, que eu já escrevi sobre isso. Que a lei de Moisés é representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Êxodo capítulo 4, o poder que Deus dá a Moisés é representado pelo cajado de pastor transformado em serpente. Então a serpente também é o poder de Jeová, a serpente negra no falo de Bafomé. Acho que nenhum de nós pode negar, né? A sexualidade, se a energia da sexualidade não for compreendida, ela é tanto destrutiva como salvadora. Isso também aparece na história de Adão e Eva. O efeito do pecado é a geração de filhos. É isso que Deus diz para eles. Eva vai sofrer para dar filhos. Adão vai ter que suar o rosto para alimentar seus filhos até que ele retorne ao pó. Ou seja, eles não terão controle sobre a gestação. A gestação será dolorosa, o que significa que antes a gestação não era. Né? Existia uma outra forma de gestar, de gerar. E Adão precisará trabalhar contra a terra para sustentar seus filhos. Então este é o aspecto da energia sexual aterrada. Ela não se eleva. Vou ler um texto aqui do livro da Lei, Liber All, capítulo 2. Hadith se identifica como a serpente. Capítulo 2, versículo 26. Eu sou a serpente secreta, enrodilhada e a ponto de saltar. Em meu enrodilhar existe gozo. Inclusive, esse enrodilhar é a descrição do próprio Tantra. A Kundalini estaria no Muladhara, que é o chakra básico. Ela estaria enrodilhada ali. Se eu ergo a minha cabeça, eu e minha noite somos um. Quer dizer, se ela se eleva, se o homem eleva suas forças sexuais, se ele penetra pela sua própria energia sexual em Da'at, ele se torna um com Nuit, que é a deusa do universo. Ele se torna um com o todo. Ou seja, ele come o fruto da árvore, porque Yesod representa justamente o órgão sexual do Adão Kadmon. Está dentro do corpo do Adão Kadmon, está no seu órgão sexual. Ele se alimenta da unidade na árvore.
eu e minha noite somos um. Se eu deixo cair a minha cabeça e lanço o meu veneno, então há arrebatamento na terra. E eu e a terra somos um. Esse eu e a terra somos um não é necessariamente algo ruim. Um treinamento iniciático vai fazer com que o iniciado aprenda a não dispersar energia neste aterramento. Hadith bloqueia esse aterramento. Mas nos profanos, e aqui eu não estou xingando ninguém não, tá? Nos profanos, aqueles que não conhecem os mistérios, eles não foram iniciados. Eles podem até ter lido o livro da lei, eles podem ter lido sobre magia sexual, mas eles não a praticaram. Eles não entenderam que magia sexual não tem a ver só com sexo. E transcende até mesmo você ter uma visão positiva de sexo. É o entender essa energia que você tem agora, fazendo ou não sexo. E a transmutação dessa energia. Essa energia transmutada é a serpente. Enquanto serpente, ela é destruidora. Ela aterra. Ela se une à terra, ela nos une à terra, nos torna desequilibrados sexualmente, nos torna gananciosos, inseguros, nos leva à morte, nos leva ao pó. E esse é o sentido do pecado original. Todas as crianças geradas por essa energia caída nascem com essa energia caída. Você imagina uma civilização como a nossa, um país como o nosso, com funk correndo solto, com esse estímulo clifótico, doentio que você vê na TV. Né? Uma hipersexualização e um desmerecimento que a religião coopera com ele. A religião alimenta esse desmerecimento do corpo, da sexualidade. Ela restringe e não educa. Então você tem essa energia degenerada, aterrada. E nos tornamos um com a Terra. E não no sentido de descobrimento da natureza da Terra, porque Nuit não é apenas o espaço infinito. Nuit é a matéria. Então eu posso me tornar um com a Terra ou eu posso me tornar um com o todo. E o caminho é a serpente transmutada em Messias dentro de mim, me levando a essa união. O que eu tenho feito na série Dat é justamente despir a Torá. Eu reconheço que a imagem literal da Torá é falsa. E eu não sou o único. Houveram cabalistas, um deles chamado Natan de Gaza, que defendia a mesma coisa. Que a Torá da árvore da lei, da árvore do conhecimento do bem e do mal, era a Torá que os homens têm. E que essa Torá precisaria ser abolida, ela precisaria ser substituída pela verdadeira Torá celeste, que o Messias traria. Se Hadith é a serpente de luz dentro de nós, ele é o nosso Atman, nosso ser interior, então nós somos um com o Messias. A era messiânica é a chegada do Messias e o poder que ele tem de acender, de avivar as estrelas dentro de cada um de nós. Para que por meio dessa transmutação, a serpente transformada em Messias, a serpente que era a serpente das trevas, que descia para o mundo das Quilipote, transformada na serpente de luz luminosa que nos eleva. Não é mais Satã derrubado do céu, cheio de ira, mas é o grande Kukulkan, a grande serpente alada, que se eleva e que nos leva para as dimensões superiores. Como eu disse, eu tenho muito o que falar ainda, né, sobre isso, mas eu vou terminar citando um livro bastante desconhecido, o Tikunei Zohar. E eu vou fazer uma observação. Esse negócio de Kabbalah que despreza a Torá não é Kabbalah. Você não tem Kabbalah só com a árvore da vida. Você não tem Kabbalah hermética metendo um monte de deuses ali e desprezando os ensinamentos da Torá. A própria árvore cabalística ela é decodificada da Torá e do Tanakh, que são os livros do Antigo Testamento. Mas por preconceito com a Bíblia, ou preguiça, porque você precisa conhecer muito bem o hebraico, aprender a fazer as permutações, e primeiro você precisa convencer um mestre cabalista a te ensinar a Kabbalah. Não dá para aprender em livro, não dá para aprender em cursinho, não dá para aprender em workshop, não dá para aprender no Kabbalah Center. Não dá, Madonna não é cabalista. Não é amarrar a fitinha vermelha no braço que você virou cabalista. Entendeu? Não é ficar passando a mão em cima das letras hebraicas para ter uma ereção que faz de você um cabalista.
Só faz de você um retardado. Cabalá exige muito tempo, inclusive para que alguém se diga um cabalista. Ok? Então, a Cabalá, ela é um sistema que pode te ajudar a compreender toda a dinâmica de Deus e a relação das religiões, o fundo espiritual que conecta todas as religiões. Porém, ela não pode ser separada da Torá. Tem um preconceito aí que se diz que a Cabalá que usa a Torá é uma Cabalá teórica. Nada a ver, cara. Os cabalistas que são chamados de teóricos escreveram muitos tratados de Cabalá prática. Acontece que se utilizaram de uma Cabalá prática calcada na Torá. Eu falei de 4 sentidos, mas tem muito mais. Esses 4 são os básicos. O Tikunei Zohar, que é o que eu vou citar agora, muita gente conhece o Zohar, mas não conhece o Zohar da retificação. Ele tem 70 comentários apenas na palavra Bereshit. Essa palavra que começa a Bíblia. Só da palavra Bereshit ele tece 70 comentários. São 70 chaves para 70 níveis de conhecimento dentro das Escrituras. Tem muita coisa aí, tem magia aí. A base da magia cerimonial ocidental, ela é cabalística. Os caminhos pelos quais o Edward Kelly e o John Dee formaram a magia enoquiana foram os caminhos da Cabalá. O livro da lei, ele é compreendido perfeitamente por meio da Cabalá. Eu vou falar disso futuramente. Vou terminar aqui lendo essa frase do Tikunei Zohar. Aquele que tira uma coisa do seu lugar, removendo-a do seu domínio, é considerado como aquele que arranca a árvore da vida de suas raízes e a coloca no mundo estranho, o mundo da pluralidade, o mundo de Shabbatai, o tétrico Sitra Ahra. Sitra Ahra significa o outro lado. Tem um monte de gente aí que diz que pratica a Cabalá clifótica, Cabalá draconiana, e diz que o Sitra Ahra é um mundo das trevas. Mas isso é um conceito que veio depois de Cordovero, depois de Isaac Luria, é um conceito moderno na Cabalá. A Cabalá antiga entendia que nosso mundo é o Sitra Ahra. O Sitra Ahra quer dizer o outro lado. Dentro do budismo, os bodhisattvas, que são aqueles que foram iluminados pelo Buda, eles desistem de atravessar a outra margem para entrar no Nirvana e ficam aqui levando pessoas para o lado de lá, que é mais ou menos o sentido do corpo da sabedoria do Bodhisattva. Os estudantes da Kabbalah, e isso se ensina também dentro dos círculos cabalísticos, se você está ouvindo, falando, eu não gosto de Kabbalah, não quero saber de Kabbalah, ou então eu vou fazer a Kabbalah do meu jeito. É porque provavelmente você não tem vínculos com ela. A Kabbalah tem vínculos de outras vidas. Todos os estudantes de Kabbalah já estudaram Kabbalah numa outra vida. E eu falo disso no futuro. Você não quer encontrar essas chaves, mas essas chaves elas servem para a compreensão, inclusive, do livro da lei. Este mundo é o mundo das Kilipote, é o mundo das conchas. É o mundo onde nós não temos acesso aos mundos superiores e os mundos superiores não nos alcançam com facilidade. Na literatura de Crowley você vai encontrar muitas vezes a expressão as pessoas cansadas da terra cinza. O orbe escuro, quer dizer, o orbe que não brilha, que não emite luz. Nosso mundo e também boa parte do nosso universo. Aqui o Tikunei Zohar disse que a árvore da vida foi tirada pelo fruto de que Adão e Eva tomaram, por incitação da serpente, enquanto força do mal, enquanto força de Jeová, enquanto força caída, tiraram o fruto e plantaram um mundo estranho, um mundo da pluralidade, um mundo onde a gente acha que ou você tem que defender o feminismo, ou você tem que ser um machista, você tem que ser um evangélico, ou você tem que ser um telemita que não se comunica mais com ninguém. Esse mundo, o mundo em que a gente está separado, tem esquerda e tem direita, tem pai e tem mãe, tem Oriente e Ocidente. Esse é o mundo da pluralidade, da divisão e da separação. O mundo acima é o mundo da unidade. E aí, relembrem o que eu disse no vídeo A Lei de Telemann. E aí vocês entendem que a existência nesse mundo é uma existência de separação, uma existência quebrada, uma existência fendida, onde a gente tem o costume de fechar
em campos, em mundos, em guetos, em dats, em religiões. E ouça a voz da grande deusa em Liber All, o capítulo 1. Eu li isso daquela vez, né? Eu li no vídeo A Lei de Telemann. A palavra de pecado é restrição, capítulo 1, versículo 41, mas eu quero ler o 42 para terminar. Deixai aquele estado de multiplicidade limitado e repugnante. Então, com o teu todo, tu não tens direito senão fazer a tua vontade. Onde nós começamos? Nós começamos transmutando a serpente de luz dentro de nós, Hadith, para nos unir ao universo. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece, compartilhe esse vídeo, continue com a gente, fique de olho nas mudanças. Muita coisa ainda está por vir. Namastê.